Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Olha só, se você é a primeira vez que está vindo, que está passando por aqui, seja muito bem-vindo também. Eu sou a Leca Raine e aqui a gente fala sobre a mente, a funcionalidade da nossa mente. O nosso tema de hoje diz respeito ao medicamento Invega Sustena e também a outros medicamentos. É importante que você assista esse vídeo até o final, porque, para falar a verdade, é um tema muito cheio de detalhes. E apesar de eu ter feito um roteiro para não esquecer de falar nada para vocês, mas é possível que eu me lembre lá na frente de coisas que eu deixei de falar aqui. Então é por isso que eu te digo, se você puder, assista até o final. Antes de tudo, eu quero agradecer a sua presença e dizer que eu conto muito com você para se inscrever aqui no canal, para dar um joinha e para compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que vão gostar de ouvir o que eu falar aqui. É isso aí, então vamos sem mais demora ao nosso assunto. Muitas pessoas me perguntam sobre o uso da paliperidona, que é o princípio ativo do medicamento que é comercializado no Brasil com o nome de Invega Sustena. O Invega Sustena vem sendo utilizado pelo meu filho há um bom tempo, há cerca de 8 meses, 9 meses, e ele vem tendo bons resultados. Entre todos os medicamentos que o meu filho já fez uso, a paliperidona, ou seja, o Invega Sustena, é o que mais fez resultado. Eu pude perceber que até o olhar dele ficou diferente, ficou mais calmo, mais tranquilo. Eu acredito que ninguém, olhando para ele, conversando com ele, percebe que ele tenha esquizofrenia, que a esquizofrenia é o foco desse medicamento. Não só a esquizofrenia, mas também o transtorno esquizoafetivo. Mas a esquizofrenia, eu acredito que é o foco principal do uso do Invega Sustena. E é por isso que eu trago aqui para vocês informações de como conseguir o Invega Sustena, caso você não tenha condições de adquirir por conta própria, porque é um medicamento muito caro. Ele é caro para os nossos padrões aqui no Brasil. Segundo o psiquiatra do meu filho, na Europa, o Invega Sustena custa cerca de 15 euros, ou seja, é muito mais acessível do que aqui. E para que o Invega fique acessível aqui no Brasil também, é preciso que a gente cobre dos governos estaduais, das autoridades, do governo federal, é preciso que a gente cobre que esse medicamento seja disponibilizado regularmente pelo SUS. E como é que a gente vai conseguir chegar até o governo? Como é que a gente vai conseguir chegar até as secretarias estaduais? Pedindo que esse medicamento nos seja entregue. Quanto mais pessoas entrarem na justiça pedindo esse medicamento, é claro que mais eles vão perceber que realmente o Invega Sustena precisa ser fornecido. Isso sem contar que nesse ano de 2023 é muito provável que a patente seja quebrada. Atualmente o Invega Sustena, ele é vendido, comercializado pelo laboratório Janssen. E para que outros laboratórios possam quebrar a patente e fabricar o Invega Sustena, é preciso que a gente vá atrás, é preciso que a gente demonstre que a gente sabe que o Invega Sustena é um bom medicamento e que o nosso filho, o nosso parente ou nós mesmos estamos querendo usar. Nós precisamos usar o Invega Sustena para ter uma melhora na qualidade de vida. É o único medicamento que trata da esquizofrenia? Não, não é. Tem a risperidona, inclusive, que é de segunda geração, é um medicamento que se adapta bem a várias pessoas, mas tem pessoas que não ficam bem com a risperidona. Tem pessoas que não se dão bem com a clozapina, que também é um medicamento que o meu filho faz uso e que também trouxe uma melhora grande para ele, mas só a associação da clozapina com
a paliperidona, ou seja, com Invega Sustena, foi que deixou ele bem melhor mesmo. Socialmente, inclusive, ele já participa mais de reuniões de família, ele recebe amigos em casa, se aproxima muito mais daquela pessoa que existia antes do adoecimento. Eu não quero dizer aqui que é um milagre, uma varinha de condão, que ele ficou perfeitamente bem, como se não tivesse que fazer nenhum tratamento. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que a melhora na qualidade de vida, nos relacionamentos sociais, na motivação, na forma da pessoa ver o mundo, ela volta a ter aquele otimismo que tinha antes. Tudo isso foi conseguido graças ao Invega Sustena. E é por isso que eu te recomendo, antes de tudo, o primeiro passo, converse com o psiquiatra. Tá, converse com ele, diga que o seu filho não está melhorando ou que poderia melhorar ainda mais. Veja com ele se ele acha que o Invega Sustena, ou seja, a paliperidona, pode melhorar esse quadro. E se ele achar que sim, se ele achar que já tentou de tudo e que mesmo assim o paciente ainda não está bem, vá, lute por isso, busque, a partir disso que eu vou te dizer agora, o fornecimento desse medicamento que é tão importante, vem fazendo a diferença entre muitos pacientes, principalmente na Europa. Ele vem sendo muito consumido na Europa e o justo é que chegue aqui no Brasil também o quanto antes para toda a população e não apenas aquelas pessoas que podem arcar com o custo alto. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o seu médico. Conversar com o médico do seu parente e ver se ele acha que realmente esse medicamento vai ajudar. A partir daí, você peça, além da receita, um relatório especificando muito bem por que o paciente precisa usar a paliperidona. Depois desse relatório, que a gente vai conversar mais na frente, o que esse relatório tem que ter, depois de ter em mãos esse relatório, a receita, os documentos, a identidade, CPF desse paciente, você vá com ele até a Defensoria Pública do seu estado, que deve ficar localizada na capital do seu estado, se você não mora na capital. É a Defensoria Pública que vai agir, que vai entrar em contato com um juiz para que o juiz possa autorizar o fornecimento dessa medicação. Para que isso aconteça, para que o juiz peça que esse medicamento seja fornecido a você gratuitamente, é preciso que você comprove que não tem dinheiro para arcar com esse custo. E como é que isso é feito? Você que é paciente ou a pessoa que é paciente, que tem o transtorno, tem que assinar uma declaração de hipossuficiência. É essa declaração que vai dizer que a pessoa não tem condições de arcar com o tratamento. A Defensoria Pública, ela só pode agir se houver essa declaração da pessoa dizendo, informando que não tem recursos próprios, não tem meios de comprar o medicamento. E como é que você acha essa declaração? Na internet, tem vários sites na internet e eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns desses sites onde você pode acessar o modelo dessa declaração. E é com essa declaração, mais o relatório do médico, que a gente vai detalhar mais na frente, e mais a identidade, o CPF e o comprovante de residência que você vai procurar a Defensoria Pública do seu estado. Então vamos lá, você vai precisar de um relatório. O relatório, o que é que tem que conter? Primeiro, o diagnóstico, dizendo que essa pessoa, esse determinado paciente, o nome do paciente, é claro, os dados da identidade, CPF, identificando esse paciente, o endereço desse paciente e também que tenha nessa declaração o CID,
que é o Código Internacional de Doenças, que é um número que corresponde ao diagnóstico que essa pessoa tem. Então, deve citar o diagnóstico, a esquizofrenia e o tipo da esquizofrenia, no caso, ou a esquizoafetividade, e aí citar também o CID, o número desse transtorno para esse Código Internacional de Doenças. Além disso, o que deve ter nessa declaração? Uma palavra do médico dizendo que esse medicamento, o Invega Sustena, é um medicamento que vai beneficiar o tratamento desse paciente, porque outros medicamentos já foram tentados e o resultado não foi tão bom, não foi tão promissor. A palavra do médico é que vai embasar o juiz. É por isso que esse relatório ele tem que ser bem completo e o médico ele deve assegurar ao juiz que já tentou outros medicamentos sem sucesso. Então é por isso que a paliperidona, no caso, é um medicamento que ele acredita que vai trazer benefícios ao paciente. O médico deve dizer também nesse relatório qual a quantidade de medicamento que o paciente vai precisar e a prescrição, de quanto em quantas horas ele vai tomar e de que forma esse medicamento se faz necessário. Se é injetável, o Invega Sustena, ele tem a forma injetável, mas tem também a forma em comprimidos. Então, isso é o médico que vai decidir qual a melhor forma, qual a melhor apresentação desse medicamento para o paciente. Então, isso tudo deve constar nessa declaração. Agora vejamos, se o paciente pode ir acompanhado ou sozinho à Defensoria Pública, ele vá porque lá eles vão ter o modelo da declaração de hipossuficiência, que é a declaração que ele vai assinar dizendo que não tem condições de obter o medicamento. Então, o que tem que ser levado? Identidade, CPF e mais a declaração do médico, e lá ele vai assinar a declaração de hipossuficiência. Beleza. Caso esse paciente ele não tenha condições de viajar, caso vocês estejam longe da Defensoria Pública, caso uma outra pessoa vá representar esse paciente, o que tem que ser levado? Também a declaração do médico, a declaração de hipossuficiência tirada da internet, que você pode copiar e fazer de próprio punho, até manuscrito, contendo esses dados de que vocês não podem pagar esse medicamento, a identidade e o CPF da pessoa. E a pessoa que vai procurar a defensoria, ou seja, o representante do paciente, ele vai levar também a sua própria identidade e o seu próprio CPF, número de CPF. Não esquece, tem que ir também o comprovante de residência do paciente e não do representante. É o paciente onde ele mora que vai ser necessário, até porque, lembra, lá na declaração do médico já tem o endereço dessa pessoa, então ele precisa comprovar que mora, que reside realmente ali. Ao recorrer à assistência jurídica da Defensoria Pública, que nada mais é o que? A Defensoria Pública é como se fosse um escritório de advogados que atende de graça. É isso que é a Defensoria Pública. Então, é como se você estivesse acessando um escritório de advogados particulares. Então, a Defensoria Pública é ela que vai elaborar toda a documentação necessária para chegar até o juiz. É por isso que a Defensoria Pública é um auxílio muito grande àquelas pessoas que não têm condições de arcar com os custos de um advogado. Tem algumas cidades grandes, eu não sei nomear quais cidades, que têm escritórios de representação da Defensoria Pública. Ou seja, tem a Defensoria Pública propriamente dita na capital e em cidades maiores que ficam dentro desse mesmo estado, tem escritórios de representação dessa defensoria. Esses escritórios também podem ser acessados. Mas caso
na sua cidade ou perto da sua cidade não tenha nenhum escritório e você more no interior, você procura a Defensoria Pública na capital. Se você já mora na capital, melhor ainda, porque você já está perto. Olha só, o que a Defensoria Pública vai fazer? Ela pede ao juiz uma tutela de urgência, que é o seguinte: o juiz determina à Secretaria de Saúde do seu estado que, por meio da farmácia de alto custo, forneça o medicamento para você ou para o seu paciente. Paciente que você tem em casa e que precisa usar esse medicamento. Se a farmácia não responder, se omitir, ou se a farmácia disser que não tem o medicamento, no caso, o Invega Sustena, e o que você vai fazer nesse caso? Você volta à Defensoria Pública e informa isso, de que você não foi atendido, e diz qual foi a resposta que eles deram. Ao voltar à defensoria, ela vai pedir ao juiz o sequestro de verba, que nada mais é do que pedir ao Banco Central. O juiz vai determinar ao Banco Central que retire esse valor da conta da secretaria em questão, que é quem tem a verba para fornecer medicamentos. Então, o juiz vai determinar que o Banco Central transfira da conta da Secretaria de Saúde do seu estado o valor correspondente à medicação. Então, esse valor da medicação pode ser transferido para a conta do próprio usuário, dependendo do caso, ou, o que mais acontece, para a conta do fornecedor do medicamento. Ou seja, a pessoa, o usuário, vai poder comprar o medicamento a partir da verba que foi retirada da conta bancária da Secretaria de Saúde em questão. Essa é uma forma de fazer com que o usuário tenha acesso ao medicamento. Por que eu te aconselho a entrar na Defensoria Pública? Porque quanto mais pedidos tiverem do medicamento às defensorias públicas de todo o país, mais isso vai chegar. É aquilo que eu falei, mais essa notícia vai chegar ao governo, aos governos estaduais e depois ao governo federal, de forma que o Invega Sustena seja visto como uma medicação que precisa ser abarcada pelo SUS, ou seja, que precisa ser fornecida regularmente pelo SUS, e não só quando as pessoas entram na justiça. Mas entrando na justiça, você já está ajudando com que esse medicamento depois seja fornecido com mais regularidade. Ainda mais se houver a quebra da patente do Invega. Isso aí vai facilitar ainda mais o fornecimento da medicação pelas farmácias de alto custo de todo o país. Isso tudo que eu falei para vocês serve para qualquer medicamento. Não precisa ser só o Invega Sustena. Para o câncer, medicamentos para o coração, para neuropatias, qualquer medicamento que você não consegue comprar, pode até ser um medicamento barato, mas que não está sendo fornecido, você pode entrar na justiça usando esses mesmos trâmites que eu falei aqui para vocês. O importante é que você vá atrás dos seus direitos. É importante que todos nós possamos ir atrás dos nossos direitos, porque só assim é a gente reivindicando que a gente vai conseguir que realmente os nossos direitos sejam atendidos. Se a gente ficar caladinho, quietinho, só esperando, nada vai acontecer. Lembra aquilo que eu falei para vocês, assistirem o vídeo até o final, porque eu lembraria de coisas no final? Lembrei. O comprovante de renda da família também é necessário juntar. Então vamos lá no início, olha só, quando eu falei que precisava dos documentos, identidade, CPF, declaração de hipossuficiência, dizendo que a família não tem condições de comprar o medicamento, a declaração do médico e também a declaração de renda da família. Se só uma pessoa trabalha, se duas pessoas trabalham, junta essa renda, junta esses documentos, que seriam os contra-cheques, né? Ou a cópia da carteira de trabalho, eu acredito,
mas aí você tem que comprovar também a renda da família, para que o juiz saiba que realmente você não tem condições de comprar. Quanto mais preciso você for ao informar tudo isso para Defensoria Pública, mais o juiz vai ter subsídios, informações para decidir mais rapidamente. Porque se você deixa de levar um desses documentos, o que ele vai pedir? Ele vai pedir que você leve depois de novo. Então, já leve tudo de uma vez para ganhar tempo. Como eu disse para vocês, eu vou deixar alguns links na descrição desse vídeo para que vocês acessem o modelo da declaração de hipossuficiência que você precisa levar, tá? E vou colocar também a relação de todos os documentos necessários que você tem que ter em mãos para chegar até a Defensoria Pública e ser atendido a contento e que o seu encaminhamento prossiga logo para as mãos do juiz, a sua solicitação. Tá certo? Então eu te agradeço ter assistido esse vídeo até o final. Mais uma vez eu te peço que deixe um like e não se esquece, aqui no canal você sempre tem voz, então tire suas dúvidas aqui dos comentários, pergunte alguma coisa que você não entendeu, que eu vou pesquisar e vou ter o maior prazer em poder responder para vocês, tá certo? Um beijo. Fique com Deus, uma ótima semana e vamos seguindo em frente, de mãos dadas, porque com certeza a gente vai chegar lá. Um beijo. Tchau, tchau.